Olá você telespectador, olá você telespectador. A partir de agora você acompanha a edição de hoje do Opinião aqui na TV Cultura Litoral. Participam a candidata a deputada federal pela Rede, pelo partido Rede, Marina Silva, que tem no currículo o cargo de senadora, que tem no currículo o cargo de ministra do Meio Ambiente também, e participa do programa um dos nossos comentaristas, o advogado e jornalista Marcelo Pavão. Eu vou começar perguntando para a senadora qual é, na visão dela, a situação real do meio ambiente, principalmente na Amazônia, nos estados, em Tocantins, no Pantanal, nos estados mais ao norte do Brasil, quando as notícias dos meios de comunicação falam em números muito ruins para o Brasil, inclusive para a imagem internacional do Brasil, mas o governo contesta esses números. A ministra é muito ligada ao meio ambiente. Qual é a situação real na visão da Marina Silva? Boa tarde, é uma honra e um prazer receber a senadora aqui no Opinião. Obrigada, Paulo. Muito bom estar aqui com você e o Marcelo e todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, né, no Jornal Opinião da Baixada Santista. Olha, o que nós estamos vivendo na política ambiental brasileira é uma situação de terra arrasada. É deplorável o que está acontecendo no Brasil em relação a todos os biomas, na Amazônia, no Pantanal, na Caatinga, no Cerrado. Até aqui na Mata Atlântica, nós temos aumento do desmatamento. E isso é graças a uma política de desconstrução da governança ambiental brasileira, de enfraquecimento dos órgãos de monitoramento, de gestão ambiental e de fiscalização, do corte de orçamento, da falta de pessoas com capacidade para dirigir essas instituições. O governo Bolsonaro substituiu técnicos do IBAMA, do Serviço Florestal Brasileiro, do ICMBio, por policiais, que podem ser competentes para as suas áreas de atuação, mas não têm competência para fazer o trabalho de pessoas que são qualificadas. O tempo todo ele faz uma prática e um discurso de dar poder aos criminosos e enfraquecer aqueles que fazem o cumprimento da lei. Quem não se lembra do delegado Saraiva, que por fazer uma operação de apreensão de madeira, de um crime gigantesco no Amazonas, foi exonerado da condição de superintendente da Polícia Federal. Recentemente, nós tivemos o mesmo com o diretor de proteção ambiental do IBAMA, que foi igualmente exonerado por ter feito uma ação contra garimpo ilegal na terra do povo Yanomami. E por isso que o desmatamento está fora de controle, as queimadas estão fora de controle. Do início do ano para cá, nós já temos aí uma situação que é pior do que foi o ano passado. Então, o governo, ele diz um discurso que é uma verdadeira falta com a verdade, inclusive na tribuna das Nações Unidas. O governo, no mesmo dia que ele diz que está protegida a Amazônia, ele vai e faz esse discurso na tribuna das Nações Unidas e faz um perdão de multas para criminosos na ordem de 16 bilhões de reais. No mesmo dia em que ele vai lá e diz que tem políticas para proteger as mulheres, eles fazem cortes de orçamento na ordem de 90% dos recursos que era para as políticas de proteção às mulheres em situação de violência. Ou seja, são mentiras, uma atrás da outra. A verdade é que o desmatamento só tem aumentado em todos os biomas, a verdade é que as queimadas têm aumentado e a violência contra os povos indígenas, a violência contra ambientalistas, o pior retrato disso foi o assassinato bárbaro, cruel, do indigenista Bruno Pereira e do Dom Philip, que era um jornalista que acompanhava ali o trabalho do Bruno ali no Vale do Javari. Ou seja, nós temos uma situação fora de descontrole, sim. Esse governo, a única política que ele tem para o meio ambiente é não ter política de meio ambiente. Pavão, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, candidata Marina Silva. Marina, primeiro, uma honra, mais uma vez, né? O Paulo já falou, uma honra tê-la aqui no nosso programa. Eu queria lhe fazer uma pergunta, candidata.
Recentemente, durante a campanha, agora, nos últimos meses, ventilou-se a informação de que os desmatamentos no norte, nas florestais, muitos das pessoas que se dedicam a fazer o desmatamento, na década de 70, eram incentivadas, década de 70, 80, seriam incentivadas a fazer o desmatamento e, através desse desmatamento e da declaração de que fez o desmatamento, pedia-se a propriedade da terra. E agora nós estamos enfrentando, como a senhora disse, essa devastação ambiental e ventilou-se a seguinte questão. Há cerca de 40 anos, 30 e poucos anos, incentivava-se o desmatamento para se ter o título agrário, o título da terra. E hoje esse desmatamento ele é feito quase como uma cultura da região e as pessoas estariam em dificuldade de entender, ora, para ter a terra há 30, 40 anos eu tinha que desmatar e agora eu tenho que preservar. A senhora é oriunda do estado do Acre, conhece toda aquela região. Como enfrentar esse problema cultural da devastação antes incentivada e por muito tempo contestada, que volta a ser incentivada? E aí essa confusão da população, como se enfrentar isso, deputado, já prevendo o futuro, principalmente através da Câmara, como se enfrentar esse problema, Marina Silva? Bem, em primeiro lugar, quando o governo diz que é uma questão cultural, que as pessoas têm a prática de fazer o desmatamento para sua pequena roça de subsistência, é mais uma inverdade do governo. Os desmatamentos que estão sendo feitos, eles contam com equipamentos pesados, né? Uma pessoa humilde que quer botar uma roça de subsistência não tem como comprar um correntão, por exemplo, para produzir desmatamento. Não tem como contratar trabalhadores para desmatar milhares e milhares de hectares, como acontece no caso da floresta amazônica, que são grandes desmatamentos. Não tem como contratar equipes com capacidade de fazer aí todo um levantamento com GPS, com sistemas de levantamento dessas áreas para fazer grilagem e ficar vendendo terra pública. Isso é coisa de quem tem muito dinheiro, que é associado a uma organização criminosa que faz a exploração ilegal da madeira, depois bota fogo na floresta, depois lança capim e ali cria algumas cabeças de gado, começa a fazer pressão no Congresso Nacional para que essas áreas sejam regularizadas como propriedade definitiva e vende depois que essa terra grilada foi legalizada para grandes produtores, inclusive grandes produtores de soja. É um processo muito bem orquestrado, com base em práticas criminosas de avançar sobre as áreas de floresta. O que nós temos para combater isso é, em primeiro lugar, levar em conta os dados que são feitos pelo Instituto de Pesquisa Espacial, que mostram onde estão acontecendo os desmatamentos, levar em conta, não é, que esses alertas que são feitos em tempo real precisam de equipes que façam imediatamente os processos de fiscalização, multa, autuação, tudo que é necessário para frear o desmatamento e acionar os órgãos de justiça para frear o desmatamento ilegal que está acontecendo. Nesse processo agora, que eu apresentei um documento ao ex-presidente Lula e manifestei o meu apoio com base no compromisso que ele assumiu em relação a um conjunto de propostas que se somaram às que ele já estava trabalhando para o meio ambiente. Uma das propostas é fazer a destinação dos cerca de 57 milhões de hectares de área de floresta na Amazônia, por exemplo, para terra indígena, unidade de conservação, de uso sustentável de proteção integral ou para manejo sustentável mediante a concessão pública do governo. Essa proposta ela é fundamental para pôr um freio nesse avanço que se tem sobre áreas florestadas que são
do povo brasileiro, do Estado brasileiro, e que estão sendo invadidas criminosamente por esses segmentos, e depois eles ainda são agraciados com um título definitivo. Só para você ter uma ideia, é a mesma coisa que alguém entrasse num hospital público, assumisse o hospital que antes cobrava as consultas pelo SUS e dissesse agora tudo vai ser consulta paga de forma privada, porque esse hospital agora não é mais do Estado, ele passa a ser meu. E aí a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprova uma lei dizendo que, de fato, o hospital agora é de uma empresa privada. É a mesma coisa. Pega a terra pública, que é do Estado, com floresta, com biodiversidade, com recursos hídricos, com riquezas enormes, se apropria disso, e, em vez de ser punido por roubar essas áreas do Estado, ele é agraciado com um título definitivo, como se ele fosse proprietário daquilo que é nosso. É isso que tem que parar, é isso que vai acabar com o desmatamento, não é? Você pegar o exemplo dos indígenas, que no passado faziam pequenas roças de subsistência e que eles são os que menos desmatam. Para dizer que isso é cultural, é mais uma mentira do Bolsonaro. No tempo da ditadura militar, eles tinham exatamente essa lógica que você acabou de mencionar aqui, Marcelo. Eles diziam que para se ter, não é, ali o título da terra, você tinha que mostrar benfeitoria. E qual era a benfeitoria? Mostrar que tinha uma área aberta. Isso hoje é um mal feito, porque a floresta em pé vale mais do que a floresta degradada. Por isso que nós estamos trabalhando com a questão da bioeconomia para a Amazônia, que é ter uma economia diversificada, aonde você vai ali poder gerar emprego, renda, mas manter a floresta em pé. Por que ela é importante em pé? Porque a chuva que nós temos aqui em São Paulo é graças à floresta amazônica. O desmatamento que acontece lá já é responsável pela baixa dos reservatórios aqui. Por exemplo, aquelas tempestades de poeira tem a ver com a mudança climática. Nós temos uma situação de que as chuvas, elas passam um período longo sem acontecer e, de repente, acontece aquilo que era para ser em 6 meses, 3 meses, em apenas 2 meses, ou às vezes em algumas semanas ou horas. E aí nós temos o que aconteceu aqui em São Paulo, em Pernambuco, em Minas Gerais, no sul da Bahia e em Petrópolis, no Rio de Janeiro, além de outras situações extremas. Proteger a Amazônia não é mais uma questão de quem é da Amazônia, é uma questão de interesse do Brasil. Sem ela, nós vamos virar um deserto. Sem deserto, sendo deserto, não tem indústria, não tem agricultura, não tem nada. É por isso que é importante fazer um modelo de desenvolvimento sustentável para que a gente tenha prosperidade econômica e mantenha a nossa galinha dos ovos de ouro. Senadora, em quanto tempo é possível restaurar, restabelecer, recuperar a estrutura de fiscalização ambiental e os danos que foram produzidos, que estão sendo produzidos atualmente na Amazônia, no Pantanal, no norte do país? Eu geralmente costumo dizer que o custo do reparo é sempre maior do que fazer da forma certa. E para você botar de pé essa estrutura, deu muito trabalho. Tem um plano que combateu o desmatamento e reduziu o desmatamento em 83% por quase uma década, deu muito trabalho. Agora que o Bolsonaro desmontou tudo isso, vai ser um trabalho muito grande, mas é possível fazer essa recuperação. E eu posso aqui dar alguns passos. Primeiro, recuperar o plano que dava certo e atualizar o plano. Ter uma recuperação, uma recomposição do orçamento do Ministério, do IBAMA, do ICMBio, do INPE, colocar as pessoas técnicas no lugar certo e ter um trabalho combinado entre IBAMA e Polícia Federal. Quando eu fui ministro, nós fizemos isso. A Polícia Federal fazia a parte de inteligência e o IBAMA fazia ali todo o processo de fiscalização e autuação. Foi assim que nós conseguimos os excelentes resultados que conseguimos. Agora, como essa questão virou uma pauta nacional e todo mundo sabe que se a Amazônia for destruída, todo mundo vai ser prejudicado, há uma grande mobilização da população brasileira para que isso seja resolvido rápido. Então, é alocar o orçamento.
É claro que o Bolsonaro, para esse orçamento do ano que vem, que ainda foi ele que fez, ele alocou muito pouco recurso, porque ele não se preocupa com o meio ambiente, mas é preciso fazer movimentações orçamentárias, potencializar os recursos, para que a gente possa nos assenhorarmos dessa situação e dar alternativa para a população. Pode ter certeza que não é fácil, não é em uma semana, mas é ter políticas consistentes que nos leve a ter os resultados que o Brasil precisa. Para continuar sendo uma potência agrícola, usando tecnologia, São Paulo, por exemplo, é um estado que tem alta tecnologia para a agricultura e tem altos processos tecnológicos, inclusive para a agricultura regenerativa. Tudo isso pode ser usado junto com a Embrapa para que a gente possa fazer com que a produção continue aumentando sem precisar mais avançar sobre floresta. E até quando eu penso aqui no estado de São Paulo, por isso que eu sou candidata a deputada federal por São Paulo, é porque São Paulo reúne as melhores condições para que o Brasil faça uma mudança, crie um novo ciclo. Em todos os grandes ciclos, São Paulo esteve envolvido. Nós começamos com extratores de madeira e São Paulo ajudou a que fôssemos um país agrícola. Depois ajudou que fôssemos um país industrial. Agora pode ajudar que sejamos um país sustentável. E aqui nós temos a base para oferecer os meios, os equipamentos, a mão de obra para esse novo ciclo. Imagina, a gente precisa produzir energia eólica. Onde vai ser o maior parque industrial para fornecer esses equipamentos? São Paulo. Isso gera emprego, isso gera renda, isso gera uma nova base tecnológica e de conhecimento. A mesma coisa em relação à solar. Em relação à agricultura, a mesma coisa. Em relação à mobilidade, a mesma coisa. Então, nós estamos numa situação muito difícil, Paulo, mas eu olho para o Brasil e eu vejo grandes oportunidades. Eu acabo de dar uma entrevista para o New York Times dizendo que o Brasil reúne as melhores condições para que a gente faça uma inflexão na direção daquilo que o mundo precisa, em benefício de nós mesmos. Opinião 2.0 para o intervalo, é bem rapidinho, a gente volta já já. Voltando com o Opinião Litoral de hoje, participam, a gente recebe com honra, com prazer, a senadora, ministra do Meio Ambiente, candidata a deputada federal pela Rede, Marina Silva, e o comentarista do programa, advogado e jornalista, Marcelo Pavão. Candidata Marina Silva, nós aqui na região, a gente tem, na cidade de Santos, o maior porto do Brasil, um dos maiores do mundo, e que está, nos últimos 2 anos, em processo de estudos para a privatização da autoridade portuária, né, que administra aqui a antiga Codesp, que hoje é o Santos Port Authority. E agora nós estamos a exatos 10 dias das eleições, há pouco mais de 2 meses, né, de 3 meses do fim do atual governo, que pode ser renovado ou não, e nessa reta final estão acelerando para fazer essa desestatização da autoridade portuária. Mas há algumas dúvidas, principalmente nas autoridades locais, nos principais estudiosos da questão, que é o modelo que vai ser colocado aqui e as contrapartidas para quem vier assumir. Porque há muito temor justamente na questão ambiental, na manutenção das cavas subaquáticas, na drenagem aqui da costa aqui da nossa Baía de Santos e para a entrada e saída de navios. E agora, inclusive, estão fazendo a revisão de uns sacos plásticos que foram instalados no costão aqui da Ponta da Praia em Santos, porque a maré veio subindo, foram dragando e, por exemplo, eu como santista, aqui eu tenho 54 anos, quando eu era pequeno eu ia para a praia, eu via estrela do mar, pegava siri, a gente via, e hoje já não tem mais nada. A pergunta que eu faço, Marina, é exatamente nesse sentido. O que fazer para se garantir o equilíbrio ambiental aqui na região
e se monitorar esse modelo de desestatização da autoridade portuária, porque se de repente vem uma empresa internacional ou alguém que, se não tiver tudo escrito, né, como advogado a gente vê, se não tiver tudo escrito, vai ter quase uma carta branca. O que fazer? Porque a população, aqui as entidades estão com muito receio do que pode, né, sendo feito a toque de caixa, essa desestatização, do que pode se tornar ainda pior do que já está e destruir aquilo que já está feito. O que pode ser feito, candidata Marina? Eu acho que a primeira coisa a ser feita é uma grande pressão sobre aqueles que querem a toque de caixa viabilizar todos esses processos agora, não só em relação ao Porto de Santos, eles estão com um pacote de maldades no Congresso Nacional e na própria mesa do presidente Bolsonaro para fazer todas elas antes dele ser derrotado. É um absurdo que, às vésperas de uma eleição, se queira fazer coisas a toque de caixa, quando a sociedade brasileira ainda está decidindo os rumos do nosso país. Em relação à questão ambiental, é fundamental que qualquer que seja o procedimento, né, deva ser feito com base em cláusulas transparentes, que seja para o benefício da população brasileira em relação ao meio ambiente, em relação às questões de natureza econômica e social. Não se pode fazer qualquer processo de privatização, como o governo quer fazer a toque de caixa, como ele quer fazer em relação, inclusive, não é, a questões estratégicas para o Brasil, empresas estratégicas, como chegou a sinalizar, Banco do Brasil, Caixa Econômica, nada disso, não é? No caso desses dois, não deve ser privatizado de jeito nenhum. Mas qualquer empreendimento tem que atender os aspectos de sustentabilidade econômica, social e ambiental. Mas agora tem uma sustentabilidade que a gente tem que trabalhar com ela. É a sustentabilidade política. E para que as coisas possam ser feitas no seu devido tempo e com critério, é não permitir que o Bolsonaro tome atitudes assodadas só porque ele quer prestar algum tipo de serviço para a sua base reacionária, conservadora, despreocupada com o social e o ambiental. Lá no Congresso Nacional, por exemplo, eles estão querendo aprovar também a toque de caixa, o projeto da grilagem, o projeto do veneno, o projeto que acaba com o licenciamento ambiental, que inclusive repercute em qualquer obra que seja feita em termos portuários. Você ter processos de licenciamento que sejam apenas autodeclaratórios, isso é um absurdo. Por isso que eu estou muito feliz de poder conversar com vocês e de conversar aqui com todas as pessoas da Baixada Santista. Meu esposo é de Santos, né? E somos casados há 34 anos. Eu tenho uma relação muito próxima aí com a Baixada Santista, juntamente com a minha família, e eu sei o quanto é importante para o movimento ambientalista, não é, que essas coisas não aconteçam nos termos em que eles estão propondo. Será um desastre do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico e ético, porque quem está às vésperas de sair do governo não tem mais credibilidade para tomar qualquer medida. Senadora, se tivesse que fazer um ranking de quem é mais prejudicial ao meio ambiente na Amazônia, no Pantanal, entre garimpeiros ilegais, madeireiros ilegais e grileiros agricultores, como é que a senadora estabeleceria esse ranking? Eles estão no mesmo top, no mais elevado nível de crime ambiental e de destruição ambiental. O garimpo ilegal contamina, destrói a natureza, contamina as águas, contamina os peixes, contamina a população Yanomami e os demais povos indígenas. Só para você ter uma ideia, de cada 10 crianças Yanomami, 4 estão contaminadas por mercúrio. Isso é uma catástrofe. Em relação à exploração ilegal de madeira, é um roubo de madeira, é um crime o que está sendo feito, porque atrás do corte seletivo de madeira vem incendiar o que restou daquela floresta, porque você vai ter uma grande quantidade de matéria orgânica que vai desidratando com o período não chuvoso, depois toca fogo, aquilo vira um processo irreversível, e é aquele processo que eu falei anteriormente, e ainda reivindico
que essa área seja regularizada para os criminosos que a destruíram. Em relação à questão do garimpo, eu já falei, em relação à questão da madeira, e também, no caso aí, é o corte raso de madeira. Todas essas atividades, elas são altamente letais para o meio ambiente, para as populações tradicionais e para os interesses do Brasil. Só para você ter uma ideia, a superfície terrestre ela é coberta com mais de 70% por água. De toda essa água, só 0,3% pode ser usada para que a gente possa fazer as nossas atividades econômicas, matar a nossa sede, a nossa higiene e fazer a dessedentação de todos os animais do planeta. Só 0,3% de 75% de superfície de água que tem no planeta Terra. Você sabe que, no nosso caso, o Brasil, tem 11% desse 0,3%. A maior parte, algo em torno de 86% dos nossos 11%, está na Amazônia. Na Amazônia, nós temos o maior aquífero do mundo, que é o aquífero Alter do Chão. O segundo maior também é do Brasil, que é o aquífero Guarani. O aquífero da Amazônia, o Alter do Chão, tem água estocada. Presta atenção, Marcelo e Paulo. Água estocada para abastecer os 7 bilhões de seres humanos existentes no planeta por 400 anos. E isso pode estar sendo contaminado. Pode ser contaminado com mercúrio. É um crime de lesa humanidade, é um crime de lesa pátria. É algo que é inominável. Então, tudo isso é muito letal. Não é? Eles estão no mesmo ranking, no mesmo patamar. Garimpo, grilagem e exploração ilegal de madeira. Marina, sendo bem objetivo, um dos pontos, dos itens mais batidos, né, mais martelados em relação ao atual governo, o pessoal mais alinhado com a direita, é que ONGs, governos internacionais, fundos internacionais querem dominar a Amazônia, comprar a Amazônia, estão aqui para conquistar a Amazônia. Candidata Marina Silva, no alto da sua experiência como ex-ministra, senadora, como oriunda da região norte, o que tem de verdade nessa afirmação e o que tem de mentira? Esses fundos querem comprar, dominar, ou isso é mais uma história para se afastar da verdade do que acontece lá no norte e no nordeste, candidato? Esse é o discurso que é feito o tempo todo por aqueles que estão entregando a Amazônia para os grileiros, para os garimpeiros ilegais, para aqueles que, inclusive, estão fazendo tráfico de drogas e tráfico de armas, pesca ilegal nas nossas fronteiras. Veja, esse discurso é feito enquanto nós estamos perdendo o controle das nossas fronteiras, do ponto de vista terrestre, do ponto de vista aéreo e do ponto de vista aquático. Sabe quantas pistas clandestinas de criminosos nós temos hoje na Amazônia, identificada por monitoramento por satélite? 1.260 pistas clandestinas. Quando eu fui ministra, nós implodimos 86 pistas clandestinas e já achávamos que tínhamos feito um grande feito. No governo Bolsonaro, isso proliferou. Não é que existem fundos querendo comprar a Amazônia. São criminosos com o aval de quem não fiscaliza, de quem não fortalece os orçamentos públicos, de quem desmonta as equipes do IBAMA, do CNBio e do sistema de monitoramento, que estão ocupando a Amazônia. O risco da internacionalização, que é tão falado, é apenas uma desculpa para deixar destruir. Você sabia que 86% da madeira ilegal que é tirada da Amazônia é consumida no próprio país? Infelizmente, o que nós temos que fazer, nós sabemos, é certificar o manejo florestal mediante técnicas que façam com que a floresta possa ser regenerada e não a forma criminosa como está fazendo. E evitar o avanço da espantão sobre a fronteira agrícola. E é muito importante isso. Eu converso muito com as pessoas humildes, as pessoas que vivem nas comunidades, não é? Elas é que pagam o maior preço por essa destruição. Você pensa as mulheres pretas, chefe de família, que tem a sua casinha,
O que significa isso quando uma chuva que era para cair em vários meses cai em apenas algumas horas ou em uma semana? Você vê o morro, a comunidade derretendo, descendo o morro abaixo. É disso que nós estamos falando. E é por isso que, em legítima defesa da vida dos nossos jovens, das pessoas que querem um futuro, que a gente tem que se colocar a serviço. Vocês, como formadores de opinião, as lideranças políticas, os cientistas, a sociedade votando em quem tem compromisso com gerar emprego, gerar renda, moradia digna, transporte. Quando eu penso as mulheres, por exemplo, essas que batalham, não é? É preciso que se tenha uma política de educação, de tempo integral, para que as mulheres tenham tempo de poder trabalhar, de procurar emprego. É preciso que se tenha investimento, inclusive, para que as mulheres possam empreender, abrir seus pequenos negócios. É preciso que a gente tenha, não é, cada vez mais um sistema de educação que dê aos nossos jovens condição de sonhar com o futuro. Eu sou um milagre de Deus e da educação. Eu fui alfabetizada aos 16 anos pelo Mobral. Eu sei o que a educação pode fazer na vida de uma pessoa. É por isso que, em lugar da gente ter governos que têm políticas que destroem o meio ambiente, que não se preocupam em ter equipamentos sociais que melhorem a vida dos mais vulneráveis e ainda incentiva a violência, a gente tem que se unir para dar um basta nisso. E o Brasil aprender que é preciso todo mundo trabalhar naquilo que é fundamental, independente do partido. Eu sempre fui assim. O que é importante para o Brasil e para o povo brasileiro, a gente tem que apoiar. O que não é, a gente tem que ser contra. Chega dessa história de você ser contra só porque é a pessoa de um outro partido. Eu era senadora de oposição e fiz muita coisa com o Fernando Henrique, por exemplo. Criamos a primeira linha de crédito para os extrativistas, nós fomos capazes de criar o programa Amazônia Solidária. Quando a dona Ruth viajou para os Estados Unidos, eu acompanhei para dizer o quanto era importante determinadas políticas, mesmo sendo de oposição. O Brasil, com todo esse nosso sofrimento, tem que aprender isso. Política de saúde tem que ser de todo mundo. Ai de nós se não fosse o SUS. E antigamente era uma meia dúzia brigando pelo SUS. Agora tem que ser todo mundo, de todos os partidos. Acabar com essa história de que não, vamos entregar a saúde toda para a iniciativa privada. A iniciativa privada tem o seu lugar, mas é fundamental que o Estado dê condição de saúde e educação de qualidade para todas as pessoas, que procurar a iniciativa privada para estudar seja uma escolha, e não porque a escola pública não é boa. É esse o desafio que nós queremos. Eu entrei no mundo da educação por uma fresta, mas hoje eu luto para que todos entrem pela porta da frente, que as pessoas pretas, que as pessoas indígenas, que as pessoas pobres possam ter educação de qualidade, que as pessoas possam ter acesso à creche, que as pessoas possam ter acesso à saúde quando mais precisa e de forma humanizada. Isso não é uma pessoa que faz, isso quem faz é um povo. Mas como é que um povo faz isso? Escolhendo aqueles que têm compromisso com essas agendas. E nós temos muitas pessoas com compromissos de diferentes partidos, é só identificar. O que não dá para fazer é você. Eu quero uma educação de qualidade. E vota em quem não tem compromisso com ela. Eu quero proteger o meio ambiente e vota em quem vai ser contra a reciclagem. Um dia desse eu visitei aí, não é, uma cooperativa de reciclagem, visitei várias já, e uma em Santa Bárbara. E lá em Santa Bárbara, essa cooperativa gera 20 empregos para as pessoas que trabalham ali, pessoas que foram resgatadas, que não tinham nenhuma chance na vida. E aí a pessoa que coordena a cooperativa, quando eu perguntei quanto é reciclado aqui, ela disse é algo em torno de 1%. E aí ela me disse, olha, aqui todo mês são enterrados pelo menos 20 empregos como esses, por falta de termos uma política de reciclagem. Quando eu ajudei agora a fazer o programa do Haddad, e eu vi o compromisso dele com essa agenda, eu fiquei muito feliz, porque em vez de tratar como lixo, a gente trata como matéria-prima, e gera emprego, e gera renda, e gera condição de vida digna para as pessoas. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião de hoje, em que a gente recebe a
candidata a deputada federal por São Paulo, pelo Partido Rede, Marina Silva, que já foi ministra do Meio Ambiente, que já foi senadora. A senadora fez um acordo político na semana passada com o ex-presidente Lula. Na história da Marina Silva tem um período de proximidade com o PT e com o governo Lula e depois tem um afastamento. Como é que anda a situação nesse momento? O que a senadora pode contar para a gente referente a esse acordo? Em primeiro lugar, eu sempre digo que havia, sim, um afastamento político em função de divergências que tivemos quando eu estava no governo, tanto é que saí do governo, depois saí do partido e fui candidata por 3 vezes a presidente da República, tentando criar uma alternativa à polarização PT-PSDB, naquele momento em que a polarização ainda era no campo democrático, porque perdesse o PT era democracia, perdesse o PSDB era democracia. Agora nós temos uma situação em que é democracia ou barbárie, porque o Bolsonaro é isso que ele representa. O Brasil não aguenta mais 4 anos de Bolsonaro. Aliás, porque ele nem governa, nem trabalha. Infelizmente, nós temos uma situação que é muito difícil para se imaginar que isso possa continuar. Então, esse contexto agora, houve sim uma aproximação que eu considero que é política e programática, porque do ponto de vista pessoal, nós sempre mantivemos relação. Não é por isso que eu fiz questão de sempre dizer que eu estava aberto ao diálogo, desde que em bases programáticas, porque é assim que se deve fazer política, é com base em propostas, em visão de país, em projetos e compromissos que são assumidos de forma clara, transparente, como fez o presidente Lula. Há 14 anos que nós não estávamos juntos no terreno da política, mas no campo pessoal sempre tivemos ali a manutenção da relação que, ao longo de quase 30 anos, foi construída. E nesse momento em que o Brasil está vivendo uma grave crise econômica e social, onde 33 milhões de brasileiros estão vivendo com R$ 1,30 por dia, o que se pode fazer com R$ 1,30 por dia? É triste ver as pessoas passando fome, as crianças passando fome, as crianças, inclusive, e os seus pais catando lixo para poder comer. Temos a destruição do meio ambiente e da Amazônia, dos povos indígenas, e temos um ataque à democracia, às instituições brasileiras, à nossa própria Constituição. Em momentos como esse, em que a gente vê que algo muito grande está em risco e que isso está transbordando, inclusive, essa violência verbal que o Bolsonaro faz o tempo todo, para o próprio tecido social. Nós já tivemos 2 assassinatos de pessoas que apoiam o ex-presidente Lula, já tivemos um caso em que uma pessoa atirou na outra dentro da igreja. Quando você percebe o que está em jogo, você tem que olhar de baixo para cima para ver o que está acima de nós, e acima de nós está a nossa democracia. Então, com base nisso, o presidente Lula me fez um convite, tivemos uma conversa de 2 horas, uma conversa de cunho pessoal, que produziu uma conversa pública com todo o Brasil, onde foram apresentadas um conjunto de propostas que eu considero fundamental para ajudar a fortalecer e ampliar a democracia, fazer com que a gente possa combater desigualdades sociais, mas, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Essas propostas, elas se somam às que já estavam no programa de governo do presidente Lula, e, com base nisso, eu manifestei o meu apoio e estou empenhada de que ele possa ser eleito presidente da República para mantermos a nossa democracia e, a partir daí, podermos fazer aquilo que eu chamo de um processo de restauração do tecido político brasileiro, que a gente tenha um aprendizado de que é fundamental que existam lideranças de diferentes partidos e partidos comprometidos com a democracia, e de que a gente pode dialogar, que não se pode ter uma política, não é, de aniquilação dos diferentes, e eu acho que esse caminho está em curso. Depois daquele ato, eu vi muitas pessoas que se seguiram aquele movimento, manifestando também o seu apoio
a que se tenha um projeto de país baseado em programa, baseado em propostas, e de que as lideranças políticas, nesse momento, se coloquem nesse lugar de ser a base, a superfície de sustentação para que o povo brasileiro, ele mesmo, possa fazer a defesa das políticas sociais, das políticas de educação, de saúde que o Bolsonaro destruiu e da nossa democracia. Com base nessas propostas, foi que eu manifestei, sim, o apoio, e confesso para você que eu vi as pessoas muito felizes. Por onde eu passo, eu ouço as pessoas dizerem, se em nome da democracia, em nome da justiça social, da proteção do meio ambiente, a Marina e o Lula fizeram esse movimento, nós também podemos fazer. Eu fui andar no parque com o Suplicy, no Ibirapuera, e muitas pessoas iam, nos abraçavam, e algumas delas até se emocionavam, dizendo que elas estavam felizes, porque política é feita de gesto, é feita de atos, a gente tem que liderar pelo exemplo. Se nós estamos dizendo que tem que parar com a violência, que é preciso haver um movimento de reconciliação, onde a crítica seja, digamos, enfim, livre e construtiva, e a autocrítica seja sincera e reparadora, a gente tem que liderar pelo exemplo, não é? Eu até contei a história do Gandhi, né, que disse que uma mãe foi levar o filho dela para ele dar um conselho para o jovem para ele parar de comer açúcar. E ela fez uma grande viagem, era uma pessoa pobre, e quando chegou lá, o Gandhi pediu para ela, olha, volte com ele daqui a 1 mês. E ela voltou 1 mês depois, mas, de novo, um grande sacrifício para poder chegar até lá. E aí ele olhou para o menino, para o jovem, e disse para o adolescente, pare de comer açúcar. E ela disse, poxa vida, mas se fosse para dizer só isso, por que o senhor me mandou voltar só 1 mês depois, com tanto sacrifício? Aí ele disse, é que naquela época, quando você veio a primeira vez, eu ainda comia muito açúcar. Agora eu já parei de comer açúcar e eu posso dizer para ele que pare de comer açúcar, mas eu precisei de um tempo para fazer isso. E eu acho que nós estamos vivendo esse tempo de liderar pelo exemplo. Se nós queremos que o Brasil se reconcilie com ele mesmo, que a gente pare de violência, cada um pode ter o seu candidato, mas não é preciso brigar nas famílias, não é preciso as pessoas agredirem umas às outras nas ruas, não é preciso, né, que é o absurdo de entrar no aniversário de alguém que está com a sua família e matar uma pessoa. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer no Brasil. Não é possível que as pessoas continuem manipulando, inclusive, o que há de mais sagrado, que é a fé genuína e sincera das pessoas. Aonde já se viu uma marcha para Jesus com um revólver enorme do lado? Isso não tem nada a ver com Jesus, com a fé cristã evangélica. E eu estou sentindo muitos cristãos incomodados com isso, porque não se pode manipular a fé para a política e nem a política para a fé. A fé e a igreja não precisam de os políticos para elas poderem existirem, não é? E a política tem que conviver com a fé no Estado laico, que vai fazer política pública para todas as pessoas, para quem crê, para quem não crê, para quem tem uma religião diferente. E isso é não fazer acepção de pessoas. Jesus mandou que não fizéssemos acepção de pessoas, não é? E o Estado laico é exatamente esse que vai fazer política independente da cor, independente da condição social, independente do gênero ou da orientação sexual e da fé que você professa. A gente, desde a redemocratização, né, a gente passou, já teve o impeachment do presidente Collor, depois nós tivemos os governos Fernando Henrique, onde teve a emenda da reeleição, depois os governos do Lula, onde nós tivemos mensalão, petrolão, aí no governo Dilma as pedaladas, no governo Temer a questão do JBS, do tem que manter isso, e a gente chega no governo Bolsonaro com um tratoraço, com emendas, enfim, nós vivemos nos últimos 35 anos, até mais, desde a redemocratização, a gente vive com um fantasma em cima das nossas cabeças, que é a corrupção. A senhora fala, em todos esses fatores que eu falei, em cima a corrupção está envolvida no Congresso. A senhora fala em reconstrução. Como iniciar a reconstrução do Brasil e espantar
jogar para longe a corrupção, candidata Marina Silva? Em primeiro lugar, é fundamental o fortalecimento dos órgãos de fiscalização e controle. A autonomia da Polícia Federal, do Ministério Público, de todos os órgãos de fiscalização e controle. É fundamental ter transparência no uso dos recursos públicos, no cronograma de realização de obras públicas, que podem ser acompanhadas, inclusive por comitês independentes da sociedade. Hoje você tem jovens inteligentíssimos que têm capacidade de fazer esses monitoramentos desde que os dados estejam disponíveis. Quando eu fui ministra, tudo no Ministério era transparente, inclusive os dados sobre desmatamento. Os polígonos eram colocados abertos para quem quisesse ver o que estava acontecendo na Amazônia. Então, transparência, autonomia, não é? Reforço aos órgãos de fiscalização e controle. Uma outra coisa muito importante é estabelecer uma nova base de governabilidade. É impossível, não é, que um grupo de parlamentares que se autodenominam Centrão tenham tido agora, não é, a ousadia de até mudar o regime de governo brasileiro sem que isso tenha sido feito pelo plebiscito. Você, que é advogado, Marcelo, sabe que o nosso regime de governo, ele é presidencialista, que quem pode versar sobre o orçamento público é o executivo. Nós podemos aprovar o orçamento, fazer o manejo adequado dentro das linhas orçamentárias desses recursos, mas não podemos versar sobre o orçamento. E o Centrão está fazendo um parlamentarismo de usurpação, porque quem está mandando no orçamento público é o Lira, juntamente com o chefe da Casa Civil. Eles que estão mandando no orçamento público. O Bolsonaro, a única coisa que ele quer é ficar falando essas coisas que ninguém não liga nada com nada e promovendo violências e escaramuças, mas quem de fato está mandando é o Centrão. Isso tem que acabar. Tem que ter uma governabilidade que seja programática. Nós já tivemos o presidencialismo de coalizão, agora ele é de usurpação. E nós precisamos ter um presidencialismo, né, baseado em propostas, que eu chamo de proposição. As propostas estão aí, você dialoga com o parlamento, tem que ter questões que o parlamento tem que ter responsabilidade com a sociedade brasileira, acabar com esse negócio. Ah, é do governo, então não vou aprovar, porque isso vai dar nome para o partido A ou partido B. Eu fui senadora e eu era oposição ao Fernando Henrique, mas quando precisou fazer a ratificação do protocolo de Kyoto, para ele poder ir para a África do Sul com o protocolo ratificado, eu saí correndo atrás, dentro do Congresso, junto com o Lúcio Alcântara, para ratificar, porque era importante para o Brasil, era importante para a mudança climática. Muitas propostas do programa da doutora Ruth Cardoso, que era o Comunidade Solidária, foi eu que levei a proposta para ela de fazer o equivalente, o Amazônia Solidária, para beneficiar as populações ribeirinhas, populações tradicionais e indígenas da Amazônia. E eu era de oposição. As pessoas têm que colocar o Brasil acima dos interesses políticos e partidários imediatos. Né? Eu, um dia desse, conversando com o Haddad, a gente dizia, olha, se tiver uma chance aqui em São Paulo, independente de ser do DEM, do PMDB, do partido que for, do próprio PSDB, se o prefeito tem um bom projeto, nós temos que apoiar aquele bom projeto, porque quem é beneficiado é o povo. Imagina um projeto aí para a Baixada Santista, não é? Vocês aí merecem políticas públicas de qualidade. Se o projeto é bom, não importa de qual é o prefeito, de partido que ele é, a ideologia que ele tem, desde que seja um bom projeto. Isso é fazer política com democracia, com P maiúsculo, e é dessa forma que nós vamos reconstruir o Brasil, inclusive acabar com a corrupção, porque o Centrão está com 50 bilhões do dinheiro do orçamento, e secreto. Não tem como fiscalizar, não tem como saber para onde foi, nem como gastou. Essa dinheirama toda está sendo jogada na eleição para interferir no voto do cidadão brasileiro. E é por isso que eu, inclusive, sou candidata, exatamente para que a gente possa ter mais pessoas comprometidas com essa forma republicana também no Congresso Nacional, que os que já estão lá, que têm uma prática republicana, que sejam reeleitos.
e que se tenha novas pessoas, e que se tire esses que só pensam no seu próprio interesse. Política é serviço. Política é serviço. Não é para você se beneficiar, não é para usufruir do poder, é para ter a oportunidade de deixar o poder fruir do próprio povo, no seu próprio benefício. Nós somos eleitos, Paulo e Marcelo, não é para substituir as pessoas, é para representar. E quando você é eleito, você é representante de todo mundo. Se eu for eleita deputada federal, eu quero representar o povo de São Paulo, independente de quem votou em mim ou não. Chegamos ao final do Opinião Litoral de hoje, agradecendo a participação da senadora, da ministra, da candidata a deputada federal Marina Silva. Obrigado pela participação e boa sorte na continuidade da carreira política. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, Marcela. É uma alegria falar com toda a população da Baixada Santista. Eu tenho uma relação de muita gratidão aí, primeiro, em função da minha família, graças a Deus. Conheci meu marido santista lá no Acre, nos casamos, a família dele é de Santos. E também porque, quando eu fiquei muito doente, não é, em 91, foi aí que eu fiquei 1 ano e 8 meses na casa da minha sogra, dona Neide, me tratando nas policlínicas. Foi um médico de Santos que descobriu que eu tinha, o doutor José Maria de Melo Barros. Então, é sempre uma alegria poder conversar com as pessoas da Baixada Santista. Um grande abraço e muito obrigada a vocês por essa oportunidade de um debate em que é feito de forma mesmo democrática. Agradecemos também a participação do Marcelo Pavão, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 1h25, depois do horário político, pouco depois da meia-noite na reapresentação, e um ótimo dia para você que você merece.